Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, mais uma vez, começando aí mais uma semana no Opinião. Programa Opinião, você sabe, segunda a sexta, sempre, das 7h30 às 8h30 da noite. Como vai? Vai bem? Espero que você esteja bem, que tenha curtido bastante, descansado bastante esse fim de semana, não é? Curtido muito a família, enfim, e estamos aqui começando a semana no Opinião, não é? Do ponto de vista da informação ao vivo com as entrevistas. Então, eu quero só fazer um registro aqui. Eu havia convidado a Flávia Moretti para vir aqui, a prefeita de Várzea Grande, não é? Você lembra que a gente anunciou, inclusive, né? Anunciei algumas vezes, e ela não pôde vir, ela alegou aí ela não estava muito bem, não é? Uma indisposição. E aí a gente, evidentemente, que respeita sempre. Também ter lá que, se ela não estiver bem, aí não rola. Não. Então, eu falei para ela, o dia que você estiver bem, aí a gente desenvolve uma entrevista aqui com o maior prazer com a nossa prefeita de Várzea Grande, a Flávia Moretti, não é? Aí ela falou assim, Paulo, não vou poder ir. Falei com ela hoje à tarde, mas vou mandar um cara aí que é muito bom, melhor do que eu, inclusive. E aí eu falei, mas quem, Flávia? Sério, tem alguém melhor que eu? Ela tem o caríssimo Gerson Scarton, que está aqui, inclusive. Aí você que está perguntando, você que não é de Várzea Grande, está perguntando, mas quem é o Gerson Scarton? É o secretário municipal de Serviços Públicos e também Mobilidade Urbana de Várzea Grande. Olha, muitos assuntos importantíssimos, muitos deles, inclusive, que nós abordaríamos também com a nossa prefeita. E vamos conversar então aqui com o glorioso Gerson Scarton, também conhecido como pai do Gael, o Gael que está ali, né? Aquela figurinha linda que está ali, um pinguinho de gente correndo na sala, não, tem um pinguinho de gente correndo no estúdio, na verdade, né? Lindo. Então a gente vai desenvolver aqui um bate-papo informativo com o nosso glorioso Gerson. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É, razão maior pela qual nós estamos aqui, de segunda a sexta, como eu disse, não é? E em especial ao telespectador de Várzea Grande, né, Lorenberg? Lá nós temos uma audiência muito boa. Significativa, né? O pessoal fica... Aliás, o que eu recebi de mensagens aqui, pergunta para a prefeita tal isso, pergunta aquilo outro... Manda um abraço para ela. A Flávia Moretti é muito forte nas redes sociais também, não é? Ela tem uma rede social que tem um mundel de gente ali, não é? Acompanhando ela também. E, enfim, melhoras aí, viu, prefeita? Logo, logo, ó, não vai fugir não, porque eu não vou deixar de te perturbar enquanto você não vir aqui. Até para fazermos um balanço amplo, geral e restrito aí da gestão de Várzea Grande em relação a esse primeiro ano de gestão aí, né? Então, vamos fazer aqui, como fizemos com o secretário de Educação, que esteve aqui na quinta-feira, lá de Várzea Grande também, veio aqui, falou bastante fez um balanço do trabalho da passagem dele, da gestão dele, né? Porque teve outros antes dele, e também do ano inteiro na parte da educação, ele também fez aqui um balanço. Agora é a vez da parte da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade. Ô Gerson, boa noite, muito bom tê-lo aqui, obrigado por estar com a gente falando sobre esses assuntos tão importantes para o nosso público de Várzea Grande. Eu gostaria que você, não tem como deixar de abordar a questão do lixo, né, que é o nosso primeiro assunto. Eu queria que você desse aqui um F5, uma atualizada nas informações, já que é um assunto que gerou certa polêmica, que a responsável pela coleta lá de Várzea Grande, na metropolitana, né, a Alocar, ela foi autorizada pela Justiça a retomar os serviços de coleta de resíduos sólidos lá no município nessa segunda-feira, dia 12. Segundo a empresa, as equipes estão preparadas para iniciar os
trabalhos, mas ainda aguarda aí a formalização, ou estaria aguardando a essa altura, não sei se já houve, né, a autorização da Prefeitura de Várzea Grande para voltar. Essa é a primeira colocação, pergunta, queria que se discorresse a respeito disso aí. E se o munícipe, se o cidadão varzeagrandense pode ficar mais aliviado quanto a isso, já que gerava uma certa preocupação. Boa noite, é a primeira vez que você vem aqui, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Então, é um tema que nós viemos discutindo já tem alguns dias, que é essa coleta do lixo no município de Várzea Grande. Igual o senhor falou, vamos dar um F5 para dar uma atualizada, mas precisamos falar um pouco do contexto do que ocasionou. Aí em torno do meio de 2025, nós recebemos notificações recomendatórias do Ministério Público para encerrar o contrato com a empresa Locar, mediante algumas irregularidades que eles encontraram no processo licitatório que foi realizado no ano de 2024, e eles recomendaram à pasta, ao município, essa anulação do contrato. Fizeram mais de uma recomendação e então o município acatou a recomendação de nulidade do contrato, até recomendava realizar um processo simplificado para uma contratação emergencial de uma nova empresa até um processo licitatório completo ser realizado. Nós acatamos, a empresa recorreu, fizemos a rescisão do contrato, a empresa recorreu na justiça, ganhou uma liminar para permanecer até o término do contrato dela, que era em novembro, e foi se prorrogando essa discussão judicialmente. Então, dia 19 de novembro, encerrava o contrato da Locar, aonde foi realizado ali um acordo que ela trabalharia até dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º, uma nova empresa emergencialmente assumiria essa prestação de serviço no município. 1º de janeiro agora, de janeiro 2026. Agora. Isso. Então, foi realizada a contratação dessa nova empresa e a Locar, judicialmente, recorrendo que queria manter a prestação de serviço deles no município, foi concedido para eles uma liminar onde eles poderiam permanecer, mesmo sem o contrato, poderiam permanecer a prestação de serviço. O município recorreu e na sexta-feira agora, dia 9, saiu uma decisão onde finalizaria o contrato com a empresa Locar e a nova empresa, então, podia entrar com suas atividades no município. Porém, no dia 10, que foi no sábado, foi revogada essa decisão e voltou anteriormente a empresa Locar a retomar os serviços. Então... No dia 11 foi domingo, ninguém trabalhou. No dia 11 foi domingo e hoje estamos aí. Eles até alegam, falam assim, precisamos de uma formalização para retomar o serviço, igual você falou. Eles já retomaram o serviço hoje no período da tarde. Então. O município não precisou emitir nenhuma ordem de serviço para eles retomarem o serviço, devido a simplesmente ter sido revogado a decisão da sexta. Então já era eles que vinham cumprindo com o serviço anteriormente, simplesmente como foi revogada a decisão da sexta, eles voltam às atividades normalmente. Assim como voltaram hoje? Voltaram hoje no período da tarde. Isso. Então, se você que estava reclamando pela parte da manhã, estamos sem coleta, eles voltaram, de acordo com o secretário, hoje à tarde, não é? Até que se tenha um outro desfecho, porque a prefeitura vai recorrer ainda assim? Como é que está recorrendo? É um processo que nós estamos recorrendo para tentar uma medida onde no município, da pasta nossa, nós vemos que é necessário essa substituição, devido a N falhas que estava tendo ali, referente à coleta, reclamações, tudo. Então,
e através de uma recomendação do Ministério Público, por mais que agora tenha uma liminar que eles possam continuar, então nós temos a intenção de recorrer, sim, já recorreu das outras decisões e vai recorrer dessa também, para tentar resolver isso e tocar um novo serviço ali, uma nova cara. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. É sempre bom ter alguém da prefeitura, da administração local, até para falar diretamente com o nosso telespectador de Várzea Grande. Secretário, permita-me pedir ao senhor uma pequena reflexão. Eu acompanhei com todo o cuidado do mundo, assim como o telespectador acompanhou a resposta e o histórico que o senhor trouxe a respeito da empresa anterior com uma nova. E eu vou pedir ao senhor exatamente a seguinte reflexão. Se o contrato dessa antiga empresa, e agora é a atual empresa, deveria terminar no mês de novembro e houve um contato com a outra empresa, como o senhor muitíssimo bem falou, de a questão emergencial. Certo. Com a queda de braços jurídica, e nessa queda de braços parece-me que está ganhando a empresa anterior. E aí vem duas perguntas, muito mais um pedido de reflexão. A primeira, como fica a situação da segunda empresa que foi contactada pela prefeitura e, uma vez contactada, aceitou prestar serviços à prefeitura? E a segunda questão, que na verdade não é a segunda, deveria ser a primeira, recentemente, em meio a essa questão jurídica e etc., as pessoas reclamaram muito da questão do lixo, da coleta do lixo. Eu me lembro, por exemplo, de estar passando e cheguei a ver imagens lá na região do Cristo Rei. Lixos que cobria todo um perímetro de 4 metros quadrados. Muito lixo. E aí eu pergunto ao senhor, numa situação dessa, é uma pergunta, não é uma afirmação, numa situação dessa, não cabia à prefeitura, independente da situação jurídica, providenciar os serviços Emergencial? Para que essa situação não caísse nessa situação, secretário? Lorenberg, deixa eu até te responder. É justamente isso aí. O serviço, a atual empresa, então, que está prestando o serviço, estava deixando ali a desejar. Houve algumas paralisações dela antes do final do ano, aonde já junto com a demanda de final de ano, que é normal o acréscimo do volume de lixo gerado, de resíduos, e com essa paralisação foi onde houve esse acúmulo, que hoje, vamos falar assim, se eu ficar um dia sem coleta de resíduos no município, eu vou demorar ali uns 3 a 4 dias para me regularizar. Eu não simplesmente no outro dia eu comecei a coletar e resolve o problema. Então, houve uma paralisação em um dia, questão de pagamento, no outro dia, devido aos funcionários da empresa alegarem que não receberam, e aí houve essas paralisações onde ocorreu também esse acúmulo. Sobre contratar um emergencial para evitar essa situação, foi o que o município correu de atrás, até devido às recomendações, e tanto é que a partir do momento que na sexta-feira saiu uma decisão que, olha, a empresa vai paralisar os serviços hoje e a nova empresa pode assumir, no sábado a nova empresa já estava apta a iniciar os serviços. Então é algo assim, é lógico, quando você faz uma transição dessa até para uma empresa nova pegar toda essa rotina e tocar esse fluxo, sabe que tem um período de adaptação, mas imediatamente ela já estava à prontidão para executar os serviços. Tanto é que ela trabalhou no sábado, normalmente todo o dia, e coletou ali mais de 300 toneladas de resíduo no sábado.
Porém, com essa decisão, a empresa teve que paralisar os serviços dela e a antiga empresa retomar hoje na segunda-feira novamente. Então, foi pensado, é um serviço essencial que envolve saúde pública e nós não podemos ficar ali um período sem essa coleta, não podemos deixar 1, 2 dias sem coletar. Então, justamente por isso, um processo emergencial. E, consequentemente, já está em andamento o processo licitatório para, então, contratar uma empresa sem ser emergencial no processo licitatório definitivo. Mas processo licitatório, sendo que não há o desenrolar desse imbróglio jurídico aí, vai que, hipoteticamente, a Alocar ganhe o direito de se manter, né? E aí, mesmo assim, vocês vão mexer com o processo licitatório? Com certeza, sim. Vai, da mesma forma, ou a Alocar ganhando o direito de se manter, ou a empresa assumindo um emergencial, acontece o processo licitatório, sim. Ah, tá. E nessa hipótese do processo licitatório, a Alocar pode concorrer? Pode. Pode também, normal? Até o momento, nada impede ela de concorrer. Perfeito. Dúvidas aí nesse aspecto até agora, pelo menos esclarecidas, então você que está aí, estava em Polvorosa nesses últimos dias aí, está acumulando, Lorenberg passou por lá, viu a montoeira de lixo, ficou descabelando lá, falou, mas será? E vamos perguntar isso para a Flávia quando ela for lá, ou alguém da prefeitura está aí, respondeu, Lorenberg, sua pergunta lá? E não está mais aquele montoeiro de lixo lá não, tá? Já fez uma boa mudança. Você falou que uns 2 dias mais ou menos para dar uma regularizada, né? Nós falamos assim, quando você fica um dia paralisado, você demora de 3 a 4 para regularizar. Então tivemos mais de uma paralisação, juntou com o final de ano ali que aumenta o volume, bastante. O consumo. Então nós falamos assim, hoje vamos colocar no ritmo, no cronograma padrão que vem sendo seguido, aumenta um pouco. Intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos conversando nesta noite aqui no programa Opinião com o secretário de Várzea Grande, da pasta de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. A gente vai ao intervalo comercial, mas volta em um instante. 1 minuto e meio a gente já retoma aqui o bate-papo. Muito bem, estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Boa noite a você que se liga nesse instante. Estava no trampo, não estava? Então, chegou em casa, está acompanhando a gente, ou já estava acompanhando também, lá pelo Facebook, ao vivo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente corre aqui para o GD, que é o www.gazetadigital.com.br, o Gazeta Digital. Tem notícias lá para você conferir, como por exemplo essa aqui, às vésperas da votação do projeto do percentual de reajuste geral anual RGA aos servidores públicos, o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil, cobrou o governo de Mato Grosso sobre o reconhecimento da dívida acumulado no decorrer dos anos, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Ele também pressiona para que o pagamento seja feito mesmo que parcelado. Em entrevista ao Jornal do Meio-Dia, nesta segunda-feira, dia 12, Botelho destacou que, mesmo que o índice do RGA já esteja definido e não possa incluir perdas passadas, no caso de anos passados, o Estado tem condições de planejar o pagamento da dívida a longo prazo, desde que a reconhecer aí a questão desta dívida formalmente. Ele diz o seguinte, o Eduardo Botelho, eu defendo que haja uma discussão para reconhecer que tem uma dívida com os servidores, que tem anos que o servidor não recebeu por causa da pandemia, principalmente. Então, reconhecimento, nós temos aqui, que fazer essa colocação,
para fazer então esse reconhecimento aí, disse o Eduardo Botelho, nessa entrevista ao Jornal do Meio-Dia. É uma dívida antiga, né, Lorenberg? Não podemos, o governo não pode delegar que seja do governo anterior, porque pandemia já era Mauro Mendes, né? Já era ele. Já era ele. Porque tem uma questão aí de anos anteriores que tem também aí um passivo. Só que isso aqui, estamos falando, nesse caso específico aqui, da pandemia. E é natural que ainda, que o governo pode, tecnicamente, alegar o seguinte: não consta aí, não foi aprovado no orçamento, não tem previsão e tudo mais. Pode vir com essa, não é? Estará legalmente certo. Só que aquilo que você fala sempre, eu falava, não sei se ainda fala, né? A questão da sensibilidade. Se você tem lastro, você tem de onde tirar, não é? Se tem arrecadação, se o Estado goza de uma situação econômica boa, não é? Que é o caso, por que não chamar esse povo para conversar, fazer esse ajuste, essa negociação e parcelar a conta-gotas aí? As pessoas vão receber e vai sanar esse problema, ou não? Paulo, você está coberto de razão e você já disse tudo, amigos. É bom lembrar sempre que o RGA não é aumento salarial, é evitar perdas salariais, é diferente. O RGA foi criado exatamente para isso, para evitar que o servidor, no caso o servidor estadual, venha a perder a questão de compra, o poder de compra. É exatamente que entra o RGA. Uma vez não cumprido o RGA, o que acontece? Esse servidor, de uma forma geral, vem perdendo esse poder. E aí vem uma outra situação que é bom a gente registrar, amigos. O deputado Eduardo Botelho, que é um ex-presidente da Assembleia Legislativa, está coberto de razão, mas coberto de razão, que é preciso sim fazer esse diálogo. Mas faltou aí o deputado Eduardo Botelho, faltou aí a meia-culpa. A Assembleia Legislativa deveria estar exercendo o seu papel primeiro nesse caso, que é o de intermediário, de ser uma ponte entre o executivo, entre o governo, entre o governador e os seus servidores. Esta ponte deveria ser feita pela Assembleia Legislativa, para tentar aproximar o governador, o governo e os servidores. E nessa aproximação, um maior diálogo. Então, faltou exatamente esse ponto para o deputado estadual Eduardo Botelho, a minha culpa. E não é só ele também, né, é o conjunto. O conjunto, né, que são vários ali, destacam-se nessa briga pela RGA aí, ele próprio Botelho, que sempre teve nessa briga aí, não é? Junto ao governo, para tentar aliviar a questão dos servidores. A Janaína também, ela foi, o Wilson Santos já fez também esse papel aí com mais afinco. Agora, vamos aguardar aí que o próprio governo, a liderança do governo, o Fábio Garcia, faz tempo que eu não falo o nome do Fábio Garcia aqui também, né? Também está tão sumido. Ele é secretário da Casa Civil. Hora de chamar todo mundo, colocar todo mundo à mesa. Ah, mas não está ali, se não está, não vou pagar. Chama para conversar, porque tem que reconhecer a dívida. Se ela existe, se realmente há esse direito adquirido, chame todo mundo. Ah, não tem esse lastro agora para pagar tudo de uma vez. Faz em doses homeopáticas, faz. O que importa é atender esse pessoal, tem uma memória de elefante para quem vai disputar a eleição nesse ano, viu? Se é que você me entende. Então, eu tenho gente aí que está preparando para ir às ruas, bater as portas, pedindo voto. Fica nesse endurecimento em relação ao servidor, é um bicho, no sentido melhor da palavra, é engenhoso ali, né? Não esquece e está certíssimo. Só vou tirar a palavra bicho, porque servidor não alguém vai te distorcer e falar que eu falei mal. O servidor é um tipo de que eu falo, é alguém, né, que faz de tudo para ter seus direitos respeitados, né, é um lutador, ele vai em busca, e é bom que se tenha isso claro, não é?
Agora, eu queria que fosse tomadas as decisões sem o cunho político, né? Sem que a força da pressão política. Mas se não tem outra forma, que seja por essa então. Ó, eleições estão aí, governador, secretário-chefe da Casa Civil, quem quer que seja, tem que resolver isso aí, porque isso ninguém abre mão, ainda mais nos dias de hoje, tudo caro, absurdo de caro. Se você tira ou deixa de dar o direito adquirido de alguém, você está magoando ou deixando os dias mais difíceis daqueles que tanto colaboram para o desenvolvimento do nosso Estado, né? Essa é a minha opinião, meio que no que disse que o glorioso professor Lorenberg. A opinião está hoje aqui entrevistando o Gerson Escarton, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e também Mobilidade Urbana de Várzea Grande. Agora, a questão do... Você acha, Gerson, ainda falando da questão do lixo, não sei se tem a agregar mais informações daquilo que a gente já falou no bloco anterior, mas eu queria que você dissesse o seguinte: enquanto a briga, aspas, né, na justiça, porque a prefeitura está recorrendo da decisão, não é? O povo de Várzea Grande, o munícipe, o pagador de impostos, ele não corre o risco de ter prejuízo nessa coleta, mais do que teve até agora. Por exemplo, se eu continuar... Porque o Lorenberg tocou num ponto muito sensível e até, na minha opinião, lógico, né? Se não temos essa coisa às claras ainda, vamos ter um plano B. O que é o plano B? É isso que ele falou, de ter uma saída de emergência para garantir. Se não tem o serviço especializado em Várzea Grande, busca-se em Cuiabá, sei lá, em outra cidade do estado, ou que venha de fora, porque o que não pode é submeter a população a um risco de ter problemas de saúde, inclusive, porque lixo acumulado é problema de saúde. É justamente isso que foi feito, né? Buscamos uma empresa capacitada para a realização desse serviço, aonde foi realizado um contrato emergencial com essa empresa, existe um contrato assinado, ativo com ela, porém a antiga empresa que presta serviço recorreu que quer manter a prestação. Sim. Então, vamos colocar assim, nosso plano está pronto para uma nova empresa assumir a coleta, tanto é que sábado já aconteceu isso, e só que devido a esses impasses jurídicos, estamos trabalhando com a antiga empresa que detém, então, até então, o direito de continuar a prestação. Então, assim, mas a empresa que vocês contactaram, não é? A nova empresa, ela segue, então, num contrato de stand-by, assim, sobre aviso, se tiver uma situação de emergência? Exatamente. Então, após uma decisão na sexta-feira, nós emitimos a ordem de serviço para essa empresa, para ela iniciar os serviços no sábado, que foi o que ocorreu. No sábado já foi ela que operou a coleta em Várzea Grande. Porém, no sábado, no período da tarde, foi revogada a decisão que havia sido emitida na sexta. Então, se voltou atrás, temos que suspender essa ordem de serviço da empresa e a empresa local retoma os serviços. Então, como a empresa local, no momento, está com esse direito de retomar os serviços, ela está sendo cobrada, notificada, para que preste um serviço de qualidade ao município. Então, até uma decisão final da Justiça, a empresa local está com o direito de prestar o serviço que ela preste com qualidade para todo o município. Ok, professor. Eu vou insistir, perdoe-me a minha insistência, até para ajudar o amigo telespectador. E até para esgotar de vez essa questão. Veja, uma segunda empresa foi contratada por tempo determinado ou indeterminado. Essa é a primeira situação. A segunda, ela prestou um dia de trabalho. Certo. Ela já recebeu por esse dia de trabalho ou ainda está esperando a decisão judicial para que ela possa, numa possibilidade de vir a assumir os serviços, mas se caso não assumir esse serviço, ela receberá por esse período, porque veja, secretário, vamos pensar exatamente numa outra possibilidade.
Essa mesma empresa, a segunda empresa contratada, provavelmente não tem um número suficiente de funcionários para prestar para prestar serviço a 3, 4 empresas além do município. Se ela está esperando, aguardando uma decisão judicial, ela não pode levar todos os seus funcionários para outro serviço, porque está aguardando a prefeitura. Ela está recebendo por esse serviço também ou não? Ou o senhor não tem informação a respeito? Queria só acrescentar nessas informações que estamos falando aqui, que a Locar, a empresa, tem 144 colaboradores, servidores ali trabalhando para essa empresa e tem aí uma frota de 33 veículos, pelo que eu notei aqui, 33 veículos entre caminhões diurnos e noturnos e extras também. Tá, vamos lá. Primeiramente, esse contrato emergencial com essa nova empresa, ele tem um prazo ali, uma vigência de 1 ano. É um contrato emergencial que ele pode perdurar por 1 ano ou até o novo processo licitatório se findar. Então, antes desse 1 ano, houve um processo licitatório, saiu uma empresa vencedora, esse contrato se encerra e a nova empresa vencedora do licitatório assume os serviços. A coleta de resíduos em Várzea Grande, ela é mensurada, medida e paga à empresa coletora através de preço por tonelada de resíduos coletados. Então, essa empresa não recebeu ainda, ela estava apta a trabalhar no sábado, com ordem de serviço, contrato assinado. Então, pelo serviço que ela prestou no sábado, vai ser realizada uma medição, a quantidade de resíduos que foi coletado e vai pagar conforme o preço unitário, certo? Então, essa empresa, é lógico que ela está tendo, vamos colocar assim, prejuízos de estar parada com a equipe. Ela está com 16 caminhões no município, caminhões novos e seminovos para a prestação de serviço, até porque a intenção era dar a ordem de serviço deles para iniciarem dia 1º de janeiro. Porém, devido a essas decisões judiciais, foi onde se prorrogou essa ordem de serviço e emitimos ela na sexta, que teve que ser revogada devido à decisão do sábado. Então, nós entendemos que a empresa está tendo um prejuízo de estar parado esperando essas decisões, mas infelizmente é algo que nós não queríamos que acontecesse, mas enfim, está nesse ponto, é o nosso plano, uma empresa que está preparada para assumir os serviços, só que devido a essas decisões, a antiga empresa mantém com o contrato. A Alzirene, ela é lá do Nova Várzea Grande, está perguntando aqui no zap do grupo, está perguntando aqui sobre iluminação pública, porque tem uma escola, ela não falou o nome, aqui no grupo, lá perto onde ela mora, que já teve dias que estava às claras, só que não sei, ela não sabe se foi depredação, que está tudo escuro lá e é um perigo. Nesse momento ela disse que até que não, está dizendo aqui, porque ela está preocupada com a volta às aulas, né? Assim, só que essa pergunta aqui, a Alzirene, ele vai responder após o intervalo comercial, porque eu tenho que ir ali, coisinha breve, 1 minuto e meio. A gente já retoma o bate-papo informativo aqui com o Gerson Scarton. Um instante só. Muito bem, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal ao vivo. Estamos hoje aqui falando sobre Vadiu, nossa querida Várzea Grande, a nossa cidade industrial, embora não seja mais porque houve um avanço das cidades vizinhas aí, dos municípios vizinhos, mas é a nossa eterna cidade industrial. Queira ou não, nossa Várzea Grande ainda está. Enfim, olha só, o Gerson Scarton está aqui, que é secretário municipal de Serviços Públicos
em mobilidade urbana e serviços públicos são muitos, não é? E são muitos. Tinha uma pergunta que eu deixei aqui, a Alzirene, lá do Nova Várzea Grande, ela estava perguntando o seguinte sobre a iluminação. Próximo à casa dela, ela está falando do Nova Várzea Grande, agora não sei se é lá, ela está dizendo que tem 2 ruas, pelo menos, que estão às escuras e que até pouco tempo, ela não disse quanto tempo, tinha iluminação, só que ela disse que já está há um bom tempo às escuras, e ela está preocupada com a volta às aulas, que deve acontecer agora a partir de dia 2, embora as aulas sejam, né, lá na escola municipal, ensino fundamental, geralmente de dia. Mesmo assim, ela está preocupada com a escuridão lá na região, lá, não é? A Ana Kelly também está participando aqui, mas já tem uma perguntinha que ela faz aqui, mas eu queria que a Alzirene fosse respondida primeiramente. Não, perfeito. O trabalho da Secretaria referente à iluminação pública está sendo um trabalho diário e noturno, né? Que o pessoal da iluminação trabalha tanto em turnos de dia como à noite também. Então, até uma reclamação que ela está fazendo, se ela puder entrar em contato direto com a Secretaria, tem os telefones referentes à iluminação pública. Ah, tem aí para falar? Ou ir direto lá na Secretaria, eu consigo de cabeça, eu ter que pegar Já a gente celular, olha, só que eu não tenho mais intervalo. Geralmente eu peço isso para a pessoa fazer no intervalo, mas enquanto se lembra aí... Tá. Então, ela pode estar fazendo essa reclamação lá, que vai ser atendido o mais breve possível lá. A secretaria fica aonde ali? Fica na própria sede da prefeitura ali? Isso, aos fundos do Paço Municipal ali. Ah, então é ali, não é difícil de achar, não. Só ir ali. É tranquilo. E a gente vai tentar achar o número. Sim, eu pedi para a assessoria de comunicação, além desses números, eu pedi algumas sugestões, né? Porque o glorioso Gerson está respondendo aqui àquilo que Lorenberg e eu e o telespectador estamos questionando, queremos saber, não é? Eu pedi para você comandar para mim aqui algumas sugestões das ações, que eu sei que existem ações, até para fazermos o balanço do trabalho, mas não mandou até agora, né? Não tem como mandar mais, está acabando o programa. De todo modo, a Ana Kelly... atenção, você que perguntou da iluminação. Então, chega ali na Secretaria de Serviços Urbanos, não, Secretaria de Serviços Públicos, fica ali nos fundos da Prefeitura. Não é nos fundos, é no mesma quadra ali, e você vai ter o atendimento, viu? Agora, o cidadão nem sempre tem essa disponibilidade de tempo para ir lá, né? Por isso que eu perguntei um telefone. A Ana Kelly disse que outro dia, estava indo ao trabalho, ela disse que viu um acidente horrível na Avenida da FEB. Trânsito muito rápido, nem moto respeita carro e nem carro respeita moto. Ciclista e pedestre, então, ficam, às vezes, à mercê da sorte. Ana Kelly, lá falando sobre a questão do trânsito, né, daquela questão. Eu estou falando, acho que é mais questão de falta de passarela ou algo do tipo. Isso. A Avenida da FEB ali, para iniciarmos, ela é de competência da Cinfra do Estado. A sinalização também é de não seria isso, não seria do município. Porém, vamos trabalhar ali pensando em toda a Várzea Grande. O município, nesse ano de 2025, teve algumas ações ali juntamente com a Cinfra na instalação de 2 semáforos ali na avenida, devido a exatamente isso aí, um fluxo com uma velocidade alta de veículos, então semáforos para as faixas de pedestre, ali onde eles trabalham com o sistema semafórico com botoeiras, a hora que tem o pedestre ele aperta ali, dá um determinado tempo e fecha o sinal para o pedestre passar. Então, sobre passarelas elevadas, vamos colocar nesse sentido, existem estudos da própria Cinfra, até porque está tendo ainda a obra do BRT e não havia viabilidade para esse tipo de implantação lá na Avenida da FEB. Então seria, pelos estudos deles e pelo projeto, até contemplando o BRT, essas faixas de pedestre com semáforos para tentar melhorar a segurança ali do pessoal. A Isaura Berenice, ela é
do Azabela. Ela está perguntando, está dizendo que no Azabela e também lá no Santa Isabel, tem, que são parentes dela, né, que mora lá naquela região lá, que tem pelo menos a principal do Santa Isabel e 2 ruas pelo menos próximas a onde ela mora, lá no Azabela, estão com problemas de falta de iluminação. Perfeito. Isso aí... Não, perfeito não. Perfeita assim, observação. Perfeita observação. Como ela já passou o bairro, é mais fácil, eu já estar mandando a equipe no período noturno, estar verificando, percorrendo todos os 2 bairros e verificando qual que é a situação que ocorreu lá. Nessa época de chuva, aumenta as reclamações devido à queima de lâmpadas por causa da chuva, do período de raios, nesse sentido. Então, nós conseguimos, com o bairro aí, já fazer uma visita lá e identificar qual que é o problema. Lorenberg, por favor. Secretário, antes de começarmos o programa, nós estávamos conversando e o senhor havia me dito de que a equipe de toda a pasta é composta hoje de 194 servidores, entre os quais efetivos, contratados e comissionados. Perfeito. E entre esses 194, 7 ou 8 estão destinados a fiscais de trânsito. E aí vem a minha pergunta. Esse número, tanto os 7 ou 8 destinados a fiscais de trânsito e o total de 194 servidores, é um número suficiente para atender toda a demanda? E olha, uma demanda que cresce a cada dia, porque também cresce de forma desordenada uma cidade do porte de Várzea Grande. Lorenberg, existem esses fiscais, lembrando que para ser um fiscal, um agente fiscal ali, precisa ser concursado, efetivo concursado, não pode ser um contrato ou comissionado para exercer essa função. É um número muito baixo pelo tamanho de Várzea Grande, pelo número de habitantes que existe em Várzea Grande. Os nossos agentes, eles são responsáveis ali desde de vistoria em veículos de transporte, como táxis, vans escolares, vistoria nos transporte público de ônibus também, transportes do aeroporto ali, muitas reclamações de transportes clandestinos, irregularidades, então é um número baixo. Vamos trabalhar para, em breve, será feito concursos públicos para o município de Várzea Grande e o nosso objetivo é aumentar esse número de fiscais. Aqui no zap do programa, do grupo do Opinião, o Oswaldir, lá da Vila Arthur, ele está dizendo que na avenida principal, na via principal do ônibus, tem alguns pontos, em 2 pontos de ônibus lá, próximo a 2 pontos de ônibus, tem matagal, tem... À noite, a filha dele, quando vem da escola, fica morrendo de medo por conta de que já teve relatos lá de violência, não é? Aí eu pergunto, Oswaldir, obrigado aí na Vila Arthur, ele é marido da Valdirene, que também está aqui, foi citado aqui, né? Por conta desse período chuvoso também, além da questão do mato que cresce muito, tem os bichos peçonhentos também, quer dizer, faz parte da limpeza também, né? Tem um trabalho, uma preocupação nesse sentido? Tem, com certeza nós estamos trabalhando ali, hoje nós estamos com uma equipe reduzida, número de pessoal nosso, que trabalha na limpeza urbana, mas estamos tentando dar atenção a toda a grande Várzea Grande nossa aqui, para corrigir esses problemas, tanto da limpeza. Estamos fazendo várias ações. Em 2025, para você ter uma ideia, nós tivemos 1.045 abridos de chamado com demandas para limpeza, nesse sentido de mato alto ou bolsão de lixo, e conseguimos atender ali na faixa de 75%, mais de 700 demandas atendidas.
Queremos aumentar esse número, o nosso objetivo é atender 100% das reclamações, mas estamos trabalhando aí com cronogramas para conseguir cumprir. A Luciele, que é da Coab Cristo Rei, está perguntando o seguinte: sente falta, ela que trabalha numa distância média, não é longe, e perguntando assim, mas não dá para ir a pé, e também de ônibus não compensa. Faltam ciclovias. Diz que a Flávia Moretti tinha prometido isso, inclusive, na campanha, não é? Que essas vias, tidas como principais, teriam ciclovias. Como é que está isso aí? Então, Paulo, nós estamos numa fase de elaborar um plano de mobilidade para a Várzea Grande. É um plano que precisa ser contratado. Várzea Grande já era para ter um plano de mobilidade, porém nunca foi realizado. Então, nós estamos aí numa fase para contratação de uma empresa para elaborar esse plano de mobilidade urbana e, consequentemente, ela vai estar aí, após estudos técnicos, apresentando qual que é a melhor opção para a mobilidade do município, ou ciclovias, faixas exclusivas de ônibus, nesse sentido, para melhorarmos a mobilidade de toda a população. Mas está em estudo ainda, Sim, tá? em estudo. O Flávia Moretti, prefeita, e dá uma acelerada nisso aí também, né? Porque, além de fazer, a senhora fez constar, prefeita, no seu plano de governo, e é realmente uma segurança quando o ciclista, além do lazer, né, aqueles, como disse aqui a nossa telespectadora, usa para ir trabalhar, quer dizer, é uma segurança a mais. Aí a telespectadora anterior disse do problema da Avenida da FEB, que ali tem muitos acidentes, não é? Por exemplo, em que pese esteja na atualidade aí sobre a responsabilidade do governo, mas essa questão da ciclovia aí foi promessa sua, e você também é uma ciclista, né? Inclusive, a Flávia Moretti estava ontem na Corrida de Reis, lá no interior a gente chama de co-irmã, né? Estava ontem lá, toda esbaforida na Corrida de Reis, e também foi de bike e depois fez o percurso também. Enfim, a gente espera que essa parte da ciclovia saia dos projetos, entre em curso, ainda na sua gestão, né? Porque a senhora que é praticante disso aí, é importante que as pessoas tenham, tanto como mobilidade, como qualidade de lazer também, né? Eu quero dar uma pedalada, dar um pedal no fim do dia, então já tenho um modo seguro de fazê-lo. Professor. Secretário, a sua pasta provavelmente é uma das pastas do município que mais recebe reclamações e pedidos. Qual é o índice percentual de reclamações e pedidos por dia? E quais são as áreas da cidade que mais fazem essas reclamações? 2 minutos para a resposta. Vamos lá. Igual eu estava falando antes, reclamações e pedidos. Vamos lá. O ano passado nós fechamos um balanço, igual eu falei, sobre limpeza. 1.045 solicitações feitas, que nós atendemos 700 e alguma coisa, que gera em torno de 75%. Reclamações para código de postura, onde envolve uso irregular de calçada, entre outros assuntos, recebemos mais de 1.200 reclamações no ano. Reclamações de transporte público, reclamações de iluminação pública. Nós trabalhamos muito conferindo o município, verificando a questão da iluminação pública, toda noite, andando nos bairros, verificando as equipes, mas nós recebemos muitas reclamações. No ano passado, nós fizemos 15.600 atendimentos referente à iluminação, ou era lâmpada queimada, reator, fio solto, furto também. Então, vamos falar assim, em percentual, todas as demandas de código de postura foram atendidas, todas as demandas de limpeza urbana atendemos 75%,
Existem várias reclamações, transporte público, onde estamos tentando ali com a empresa prestadora regularizar ao máximo essas situações. Então, é uma pasta que tem várias finalidades e até para mim falar para você de uma por uma percentual assim de bate-pronto é complicado eu estar passando esse número. E nem temos tempo para isso também, né? Exatamente. Eu quero agradecer aqui de verdade pela primeira vez, já que é a primeira vez que ele veio aqui ao programa, foi a primeira vez que ele veio ao programa, ao Gerson Scarton, secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande. Obrigado de verdade. A gente vai ficar devendo o número do contato para que você possa... Ele vai conseguir, vai me mandar no meu zap. E amanhã eu falo aqui ao vivo, tá? O número que eu pedi, inclusive para a assessoria de comunicação, mas não mandaram para mim. Certo. Aí, amanhã eu passo para você que tem uma audiência assídua aqui, nos concede essa audiência assídua do programa. Amanhã eu passo o contato de discriminação, reclamações, enfim, lá para a Secretaria do Gerson. Quero agradecer, viu? Muito obrigado. Um bom novo ano para você, para a sua gloriosa esposa que está ali, que é a Ananda, também é conhecida como mãe do aquele tagarelinho ali que não para de falar, que é o Gael, que está com quanto tempo de vida? 1 ano e 10 meses. Gael, 1 ano e 10 meses de pura felicidade e estricolias. Obrigado, parabéns, bom novo ano para vocês, viu? E esse espaço segue a postos para bem informar. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a oportunidade e o espaço aqui e esperamos estar aqui mais vezes com notícias boas para amanhã você me manda o contato. Perfeito, lá, por favor? Sim, amanhã eu falo aqui o contato do discriminação, alguma reclamação, para que a Secretaria possa providenciar e você não ficar mais no escuro aí na sua rua em Várzea Grande, viu? Professor Lorenberg, até amanhã. A gente se encontra às 19h30 amanhã ao vivo aqui no programa Opinião, na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, boa noite, Gael, boa noite a você de Várzea Grande também, você que acompanha sempre a gente. O Gael vai estar ao vivo daqui a pouquinho aqui. A gente volta então às 19h30 amanhã aqui na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá.